Os movimentos sociais se organizam aí no início de 2007 e prometem voltar às ruas em 2017. Entre as causas, a principal delas que une todos os movimentos sociais, com certeza, é o Fora Temer. Mas também existe movimentação para protestar contra a reforma da Previdência, contra a reforma das leis trabalhistas e até mesmo contra a PEC 55, que já foi aprovada e agora é uma luta dura para a população brasileira. O mais interessante é que até mesmo o golpista Paulinho da Força também está falando aí em fazer os primeiros protestos contra o seu amiguinho Michel Temer. Afinal de contas, ele apoia o governo em questão e também pode ser classificado aí como golpistas. Vendo que o Michel Temer está atacando principalmente os trabalhadores, a reação do Paulinho da Força, que representa digamos assim, um movimento social, uma luta pelo direito dos trabalhadores, está demorando até demais. O que você acha? Seja bem-vindo então ao canal Notícias Comentadas. Aqui a gente comenta a notícia dentro do contexto. E vamos então à notícia que diz o seguinte: movimentos sociais organizam início do Fora Temer nas ruas em 2017, aqui no Brasil, 247, dia 3 de janeiro de 2017. Ele diz o seguinte: movimentos sociais e sindicatos de diversas categorias já começaram a se articular para fazer manifestações nas ruas neste início de ano. O tema central será unificado, Fora Temer. Outros itens da pauta são reforma da Previdência, pacote anticorrupção, PEC do teto, desemprego e as diretas já. A pauta que vai puxar os protestos contra o governo é o combate à reforma da Previdência. Vamos partir dessa proposta absurda de reforma e no fim chegaremos ao grito de direta já, afirma o presidente da CUT, Wagner Freitas. Tem também a afirmação aqui do Wagner Freitas, vem da afirmação do Estado de São Paulo, que a gente também vai deixar o link. Além da CUT, entidades ligadas ao movimento estudantil também pretendem se mobilizar. Os movimentos de direita estarão constrangidos em defender um governo indefensável. Nós vamos para as ruas contra a reforma da Previdência e principalmente contra a PEC dos gastos públicos, que acaba com os investimentos na educação e condena o futuro do país, diz Carina Vitral, presidente da União Nacional dos Estudantes. Mesmo a força sindical, como eu falei para vocês, que tem ficado do lado do governo do Michel Temer, se diz disposta a ir para as ruas discutir reforma previdenciária. Se o governo insistir nesse modelo previdenciário, vai ser impossível não protestar. Quer dizer, no final das contas, ele continua apoiando o governo, mas vai para a rua fazer um númerozinho qualquer, o que está aparecendo. Dá a impressão, né, com medo de perder a liderança do movimento sindical que o elegeu a deputado. Né? Aí ele vai para a rua fazer um númerozinho, mas continua votando a favor do governo. É um negócio interessante. Os trabalhadores não podem deixar isso passar de forma que está colocado. Também acho. Afirmou o secretário-geral da Força, João Carlos Gonçalves. Não é nem o Paulinho da Força que deveria estar fazendo isso. O outro aqui é do Movimento Trabalhadores Sem Tetos. A luta em defesa dos direitos sociais vai se intensificar, haverá um agravamento da situação e vamos nos aproximar de um estado de convulsão social. Para o líder do MTST, a situação atual no Rio, com greves de servidores públicos e protestos frequentes, pode ser considerado um exemplo do que deve ocorrer nesse país nesse ano. Com o colapso dos serviços públicos, o Rio de Janeiro de hoje será o Brasil de amanhã. Muita coisa promete. Pessoal, para vocês que querem dar uma força aqui no canal Notícias Comentadas para o Crescimento, aqui nós estamos mostrando nesse vídeo, que eu também vou deixar o link aqui com vocês. Então vocês podem financiar, patrocinar uma campanha do Google AdWords que vai ajudar no crescimento do canal. O bacana disso é que vocês controlam todo o investimento que vocês fazem, vocês mesmos. Esse dinheiro não passa pela gente, não precisa doar dinheiro nessa forma direta sem saber o que vai acontecer, nada. Você pode criar uma campanha diretamente da sua conta do Google e colocar somente o nosso link lá do canal e ajudar o canal a crescer. Já estamos aqui com algumas contribuições, como por exemplo o nosso amigo Samuel Bertolini. Muito obrigado aí pela contribuição, sem dúvida alguma importantíssima para que o canal ganhe forças. Além disso, pessoal, a gente tem também o intuito de promover as mídias alternativas. Então, essa causa do canal Notícias Comentadas, ela é muito abrangente. O projeto é que através da divulgação desses links que eu faço aqui, a gente também consiga, por exemplo, ajudar os blogs alternativos, né, falando sobre as notícias que são publicadas nesses blogs, equiparando dessa forma a mídia alternativa com a grande mídia golpista. Pois bem, então
dê uma ajuda no canal na medida do possível e ajude o canal a crescer, assim a gente chega mais longe. Então, a notícia do Brasil 247 diz isso. Essa notícia também é confirmada aqui pelo site do... Como é que chama esse site aqui? NE10, jconline.ne10 da UOL. Movimentos sociais prometem voltar às ruas em 2017. E aqui ele repete o conteúdo do Estadão, né? E a gente vai aqui então diretamente para o Correio do Brasil, que também confirma a notícia. Portanto, muita gente diz assim, você está usando site tendencioso. Realmente, não tem como não usar site tendencioso. Todo site é tendencioso. Aqui o Brasil 247 tende para um lado e o Estadão tende para o lado contrário. Então, a gente, nessas tendências, nesse jogo de tendência, a gente mostra os dois e daí você tem uma informação mais completa. No Correio do Brasil, o que os movimentos sociais esperam desse ano? Então, ele fala também basicamente a mesma coisa. Derrota dos campos progressistas, esgotamento da política de conciliação, perda institucional da esquerda. O ano de 2016 foi definido de diferentes formas por ativistas e dirigentes dos movimentos sociais. Confirma a notícia no site aqui vermelho.org.br. 2017 inicia com atos pelo Fora Temer convocados pelos movimentos sociais. Aqui no site do Estadão, movimentos prometem voltar às ruas em 2017. Entidades, sindicatos, movimentos sociais dão como certa a realização de manifestações ao longo do ano que se inicia. A questão é saber quais serão os motes, as causas. Então, o Estadão ele tenta colocar tipo assim, como não tem nada certo, entendeu? Ele coloca assim, sem uma causa que os unifique. Sem uma causa que unifique os diferentes grupos. Esse é o Estadão, que é de extrema direita, podemos dizer assim. Já aqui no Brasil 247, você vai ver o quê? O tema central é unificado, fora Temer. Tema central, e todo mundo sabe que existe sim um tema central que unifica aí todo mundo e cada vez mais pessoas, até mesmo da direita, estão entrando nesse tema, fora Temer. Só que o jornal aqui que está recebendo grana de publicação aí, verbo publicitário do governo, e é um jornal também de direita, ele fala que sem uma causa que os unifique. Né, para você ver como é esse negócio. Então, aqui o Paulinho da Força, eu tinha falado que ele também é golpista, né, que apoiou o golpe. Né, Paulinho da Força, está bem aqui, ó, a notícia foi publicada na Rádio Agência Nacional EBC no dia 1º de maio de 2016. Paulinho da Força, impeachment é a esperança para retomar a economia. Até agora, a esperança, na opinião do Paulinho da Força, a esperança do Paulinho da Força tem sido a queda do PIB, aumento do desemprego, os classe média não está mais voando de avião, agora pararam também de comprar carro, o salário mínimo não teve aumento real e, bom, esse talvez é a esperança que o Paulinho da Força tenha tentado justificar. Vai ser engraçado, sinceramente, fazer uma entrevista com o Paulinho da Força e fazer um contraponto de todas as afirmações que ele disse que o Temer ia trazer com a situação de agora. Isso já pode ser feito, tem 8 meses de governo, já pode ser feito, já tem resultado. 2017 a tendência é ficar pior, infelizmente. Infelizmente. Pega o Paulinho da Força, chama ele para uma entrevista e pergunta, olha, no dia fulano de tal, pega os links aqui, ó, no dia fulano de tal, você disse aqui, ó, que com o tema gerar emprego e garantir direito, liderança sindical fizeram crítica ao governo Dilma. Então você fez crítica ao governo Dilma com o tema gerar emprego. E no momento, o que a gente tem no Brasil? Aumento do desemprego. Como nós estamos mostrando aqui. Bom, aí a gente pergunta para as pessoas que apostaram nesse negócio de aumento do emprego, você é burro ou é mal intencionado? Porque sabendo que um governo que vai governar para os ricos, diminuindo o salário dos trabalhadores, dos funcionários, aumentando, ele está centralizando a renda, porque ele não aumentou, não deu aumento no salário mínimo, aumento real, ele só corrigiu a inflação. O salário mínimo de 2017 é praticamente o mesmo salário mínimo, com a correção da inflação, de 2015. Em contrapartida, ele pegou determinada classe de funcionário público e aumentou o salário deles. Então ele está fazendo o quê? Uma centralização da renda, tirando da população, dos mais
necessitados, digamos assim, e aumentando e concentrando na mão de determinados grupos de trabalhadores ainda. O próximo passo vai ser tirar desses grupos também para centralizar somente na mão das empresas, como é o caso lá das empresas de telecomunicações. Então você pergunta para essas pessoas, você é burro ou mal intencionado? Qual é o seu caso? Só pode ser um desses dois. Porque dizer que não sabia, se o governo era apoiado pelo PSDB, que tem essa cartilha, esse programa de governo, você vai dizer que não sabia? Então, Paulinho da Força, eu acho que você tem muito a explicar, já que você representa, pelo menos no papel, uma classe trabalhadora. Eu acho que Paulinho da Força tem muito, é um dos que mais tem a explicar isso. Como foi que ele deu apoio para um governo golpista que governa para os ricos e ignora e atropela a classe trabalhadora. Muito interessante isso. A outra coisa é o seguinte, pessoal, se os movimentos sociais não se unirem, né, eles não vão com certeza ir para frente, porque ele não tem um apoio da grande mídia. Por exemplo, aqui o Estadão está publicando isso, mas no sentido de dizer, isso não vai dar em nada, para lá. Para vocês terem uma ideia, as escolas, que é o do movimento estudantil, continuam ocupadas no Brasil. Muitas escolas ainda continuam. Você vem aqui, bota ocupação de escolas, bota aqui, olha, em notícias, tá? E depois você vem aqui em ferramentas, coloca aqui recente, tá? E você vai ver, o Exército monta blitz ao lado de escola municipal ocupada. Ocupada. A notícia é de dezembro de 2016. Ainda tem escola ocupada. Só que você quase não vai ver isso aqui na grande mídia ou em qualquer outra mídia. Parece que não existe mais o movimento estudantil. Parece que ele evaporou, desapareceu. No entanto, a gente não sabe de nenhum acordo dos estudantes com o governo, porque o protesto era contra o governo, era contra a PEC 55. A PEC 55 foi aprovada. Parece assim, do jeito que a mídia trata isso, acontece o quê? Um processo de dispersão dos movimentos sociais, aqui nesse caso o movimento estudantil, e ninguém sabe de nada, passa batido, eles ignoram completamente o que está acontecendo. Então a mídia alternativa precisa se unir em prol dessa causa, senão ela será também atropelada nesse processo, com toda certeza. União é fazer a integração, sabe? Uma parte, uma mídia, ela publica determinada coisa, outra publica outra coisa e as coisas vão se complementando. O canal Notícias Comentadas com certeza vai estar fazendo também o seu importante papel aí nessa mídia independente e nessa mídia alternativa. Portanto, vou finalizando aqui o vídeo, lembrando mais uma vez, se você puder ajudar no crescimento do canal, faça uma campanha aqui então através do Google AdWords para o crescimento de inscritos aqui do canal Notícias Comentadas. Um grande abraço e a gente se vê então no próximo vídeo. Até lá!